Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Theo na Quarentena, como sempre. Vamos chegando com mais vídeo por aqui, depois de um tempo fora, não mais 2 semanas. A semana corrida, semana de prova aqui, outros afazeres ali, mas consigo tempinho para aparecer aqui com vocês, o público que eu tanto gosto, para falar do que eu mais gosto, que são novelas. O vídeo de hoje é uma resenha sobre um clássico da teledramaturgia brasileira que eu fui fazendo a lista ali de vídeos para fazer e vi que eu não tinha feito um vídeo sobre essa novela. Portanto, irei fazer hoje, Está no ar agora, então, um vídeo sobre a novela Terra Nostra, que foi escrita por Benedito Rui Barbosa, dirigida por Jaime Monjardim e protagonizada por Ana Paula Arósio, Thiago Lacerda, Carolina Kestin e Marcelo Antoni, em seus respectivos personagens, Juliana, Mateu, Rosana e Marco Antônio. Vamos para o vídeo de hoje então. Roda a vinheta ao som da música Tormento dell'Amore, interpretada por Aguinaldo Rayol e Charlotte Schuncher, que era tema de abertura da novela. Vamos lá. A novela fala sobre a imigração italiana no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX e sua importância na formação da sociedade brasileira a partir do romance entre os jovens italianos Mateu e Juliana. Em 1894, o navio Andrea I deixa o porto de Gênova, na Itália, e cruza o Oceano Atlântico transportando centenas de camponeses italianos. Eles fogem da crise econômica no seu país para tentar a sorte no Brasil, que naquele momento precisava de mão de obra para substituir o trabalho escravo nas plantações de café. Entre os imigrantes está o casal Júlio e Ana, com a filha Juliana. A bordo, Juliana conhece Mateu. Os dois se apaixonam. Durante a viagem, a peste se alastra no navio. Os pais de Juliana morrem e seus corpos são lançados ao mar para evitar que a doença se espalhe. Mateu e Juliana se tornam as únicas referências um do outro. Os dois chegam ao Brasil decididos a enfrentar juntos o futuro incerto, mas se perdem do desembarque e seguem destinos diferentes. A moça é acolhida pelo imigrante Francesco Magliano, grande amigo de seu pai que prosperou em solo brasileiro. Mateu arranja emprego na colheita de fazenda do coronel Gumercindo Aranha. Terra Nostra foi planejada para ter 3 fases, com a história chegando ao fim no ano 2000. Mas, apesar do enorme sucesso da novela e da boa aceitação dos personagens principais, Benedito Rui Barbosa decidiu encerrar a trama no início da Segunda Guerra Mundial. Uma segunda parte da novela, com o título Terra Nostra 2, tendo como protagonistas os descendentes de Mateu e Juliana, chegou a ser cogitada, mas o escritor mudou de ideia e preferiu retomar o tema numa nova trama, Esperança. Benedito Rui Barbosa idealizou Terra Nostra logo após encerrar Os Imigrantes, novela que escreveu para a TV Bandeirantes em 1981. Na época, o autor recebeu milhares de cartas de telespectadores comovidos com a trama. Uma grande quantidade delas trazia testemunhos de imigrantes de várias nacionalidades que construíram suas vidas no Brasil. A esposa do autor fez uma seleção dos relatos e daí surgiu a ideia de escrever sobre a saga dos italianos. Quando propôs o projeto da novela à TV Globo, anos mais tarde, Benedito achou que ele não seria aceito devido aos elevados custos de produção. Para sua surpresa, a direção deu sinal verde. O autor já havia escrito para a TV Globo outras sagas envolvendo famílias, as novelas Renascer e O Rei do Gado. O autor se inspirou nas suas memórias de infância para relatar a colônia italiana na novela. Quando criança, ele costumava brincar com os filhos dos imigrantes italianos que trabalhavam nas plantações de café da fazenda de um tio.
O diretor-geral da novela, Jaime Matarazzo Monjardim, é bisneto de Francisco Matarazzo, que saiu de Nápoles em 1870 em direção ao Brasil, numa viagem de navio similar à mostrada na primeira fase da novela. Matarazzo fez fortuna e história no país. A menina Maiara, que fazia a filha de Juliana, apegou-se tanto à atriz que passou a chamá-la de mãe. Maiara era tão querida do elenco que, para que ela não saísse da novela depois que sua personagem ficasse mais crescida, os atores se esforçaram para ensiná-la a andar. Terra Nostra marcou a estreia de Maria Fernanda Cândido como atriz na Globo. Numa pesquisa realizada pelo Fantástico, durante a exibição da novela, ela foi eleita pelo público brasileiro a mulher mais bonita do século. A novela também foi a estreia do ator Nicolas Prates, então com 3 anos. O mercado informal se aproveitou do sucesso de Terra Nostra. Camelôs venderam bonecos em bancas de jornal como se fossem Mateu, Paola e Juliana. Usados para enfeites de carro, os bonecos eram comprados no Paraguai e sua única semelhança com os personagens da novela eram as roupas. A TV Globo licenciou com a marca Terra Nostra diversos alimentos como macarrão, vinhos e molho de tomate. Em novembro de 1999, 2 meses após estrear no Brasil, Terra Nostra foi ao ar na emissora portuguesa SIC. Foi uma das novelas mais vendidas no exterior, tendo sido exibida em mais de 80 países. Um dos momentos marcantes da primeira fase da novela é a cena em que tripulantes do navio Andréa I, ou Andréa I, que transporta os italianos rumo ao Brasil, quase jogam ao mar o bebê, filho dos italianos Leonora e Bartolo, na crença de que a criança está morta, vítima da peste que se alastra na embarcação. Mas a criança chora quando é arrancada dos braços da mãe. A cena foi baseada numa história real, relatada numa carta enviada ao autor Benedito Rui Barbosa. Na carta, uma senhora idosa, que havia ficado comovida com a novela Os Imigrantes, contava que há muitos anos um navio italiano trazia imigrantes para o Brasil quando uma epidemia de peste foi detectada a bordo. Para impedir a proliferação da doença, a tripulação jogava os mortos ao mar. Os pais de uma menina com poucos meses de vida haviam lutado até o último minuto para que sua filha, dada como morta pelos tripulantes, não tivesse o mesmo fim. Quando os marinheiros já haviam tomado o bebê à força das mãos da mãe, a criança começou a chorar e foi poupada. A autora encerrava a carta dizendo que era ela própria a menina sobrevivente e que um dia a história poderia ser usada pelo escritor. Entre muitas outras cenas memoráveis da novela, foi comentada na época a sequência em que os personagens Paola e Francesco tomam banho juntos numa banheira. Uma das maiores dificuldades na produção da novela foi conseguir a embarcação na qual se passariam os primeiros capítulos da novela. A equipe encontrou o navio ideal no sul da Inglaterra, o SOS Shield, um vapor construído em 1940, adaptado para se transformar no Andréa I da história. As cenas do embarque da travessia foram realizadas na cidade portuária de Southampton, no sul da Inglaterra, de onde zarpou o Titanic em 1912, com a participação de cerca de 50 profissionais, entre pessoal da técnica, da produção e do elenco, e cerca de 300 figurantes, incluindo ingleses, gregos e italianos. O navio partia às 11 horas da manhã, navegava pelo Canal da Mancha e 10 horas depois retornava ao porto. O desembarque em terras brasileiras foi gravado no Porto de Santos, em São Paulo. A equipe de cenografia de Terra Nostra começou a criar os cenários da novela 6 meses antes de sua estreia. A cidade cenográfica construída no Projac reproduzia um trecho da Avenida Paulista no início do século XX. Na cidade de Pinhal, no interior de São Paulo, foram gravadas as tomadas das plantações de café mostradas na história.
O local era um dos poucos no país em que esse tipo de plantio ainda era desenvolvido manualmente. Já as fazendas seculares que aparecem na trama ficavam em Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais. A Fazenda Santa Clara, locação das cenas do Coronel Gumercindo, foi fundada em 1760 e era a única do Brasil a manter intactos instrumentos de tortura usados na época da escravidão. Uma sala com esses aparelhos, chamada de Sala do Castigo ou Cadeia, foi adaptada para servir como camarim da equipe da TV Globo, comportando quase 50 pessoas. 3 equipes de pesquisadores realizaram extensa pesquisa de texto, arte e imagens para ajudar na reconstituição de época da novela. A pesquisa de texto realizada na fase inicial foi feita principalmente nos arquivos do jornal O Estado de São Paulo, fundado em 1875. A pesquisa de imagens foi realizada por 3 profissionais, coordenados por Madalena Prado de Mendonça. Imagens e filmes produzidos no período do surgimento do cinema foram usados para ilustrar algumas cenas. Um dos filmes, feito por Thomas Edison, mostra imagens dos italianos chegando aos portos dos Estados Unidos e sendo recebidos com uma má vontade e irritação pelos guardas. Entre as instituições consultadas estão a Cinemateca de Roma, na Itália, a Associação Lumière, em Paris, a Biblioteca do Congresso Norte-Americano, em Washington, e a Brigitte Paté, em Londres, e a Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Diversos objetos da época em que se passa a trama foram reproduzidos para ambientar os cenários, como móveis, instrumentos musicais, jornais e documentos. As comidas servidas em cena também espelhavam o período da história. A pesquisa, coordenada pela equipe de direção de arte da novela, foi realizada em locais como o Museu da Imigração em São Paulo, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Banco Central, a Agência Central dos Correios, o Museu do Trem e o Museu do Telefone, entre outros. Boa parte da mobília ficou comprada em antiquários no Rio de Janeiro, em São Paulo e no sul do país. As imagens históricas pesquisadas para a novela foram fundamentais na concepção e confecção dos figurinos. Foram confeccionadas 4.000 peças para os primeiros capítulos e quase 5.000 figurinos foram utilizados durante a novela inteira. Roupas, sapatos e chapéus usados pelos personagens que interpretavam trabalhadores e camponeses passaram por um processo de envelhecimento para adquirirem a aparência de usados. Antônio Fagundes revelou que perdeu muitos fios de cabelo durante o período em que viveu o Coronel Gumercindo, nem tanto pela personalidade forte e controversa do personagem, mas pela rotina que seguia graças ao trabalho de composição visual a que se submeteu para o personagem. O ator usava cavanhaque e cabelos pretos em cena. Por sugestão de produção, seus cabelos eram pintados diariamente, fio a fio, com rímel preto à prova d'água. O processo levava em média 1h30 para ser concluído. Seria um sacrifício menor se, como anteriormente previsto, Gumercindo ficasse na trama apenas até o capítulo 40, mas ajustes na estrutura narrativa fizeram com que o personagem permanecesse na história por 220 capítulos. Como na época estava em cartaz em São Paulo como uma peça de teatro, o ator era forçado a gastar cerca de 4 horas todos os dias lavando a cabeça com sabão de coco até retirar todo o rímel preto e em seguida pintar o cabelo novamente, dessa vez de branco, já que seu personagem nos palcos era um senhor de 85 anos. A abertura de Terra Nostra foi feita com imagens em preto e branco da partida dos italianos para o Brasil, gravadas no porto de Soutpol na fase inicial da novela. Cenas das famílias se despedindo se alternavam com imagens da travessia do Atlântico e closes dos rostos de Ana Paula Arósio e Tiago Lacerda. As imagens em preto e branco
contrastavam com o verde dos olhos dos atores. A cor também surge no final da vinheta, nas imagens das plantações do café. Dias antes da estreia da novela, trechos de abertura de Terra Nostra foram ao ar em teasers, anúncios criados para gerar expectativa em torno de um produto a ser lançado, que mostravam cartas escritas por imigrantes reais. Um dos destaques de Terra Nostra foi a fotografia, que ficou a cargo de Adriano Valentim e Chico Boia. A novela teve como média geral de audiência em sua primeira exibição, sua exibição original, 43,72 pontos no Ibope. Ela foi exibida com 221 capítulos entre as novelas Suave Veneno e Laços de Família. Em sua primeira e única exibição, Vale a Pena Ver de Novo, no ano de 2004, ela teve como média geral 17,87 pontos no Ibope. Ela foi exibida com 106 capítulos entre as novelas Corpo Dourado e Deus nos acuda. Durante a reprise, os capítulos dos dias 16, 18, 25 e 26 de agosto de 2004 não foram exibidos, devido à transmissão das Olimpíadas de Atenas. Sendo assim, a trama fechou com 106 capítulos, 4 a menos que o esperado. O canal Viva reprisou a telenovela em 2019, numa versão internacional de 150 capítulos, substituindo Baila Comigo e sendo substituída por Selva de Pedra. A escolha pela versão internacional e não a versão original e integral da trama se deu por problemas de direitos autorais da trilha sonora, quebrando uma tradição do canal de exibir as produções em suas versões originais. Dando agora a opinião sobre a novela, eu acho Terra Nostra, eu admito, como um dos grandes clássicos da teledramaturgia brasileira, né? É uma super produção também, como eu descrevi, né, durante todo o vídeo. Teve um cuidado muito especial, um cuidado muito específico, né, em relação à escrita, à fotografia, o que deixou a novela, né, mais bela de uma maneira ou de outra. Justamente para retratar essa saga dos italianos, que depois o Benedito retratou ainda Esperança. Mas eu acho que é uma novela arrastada demais, eu acho que ela poderia ser um pouco mais curta. Tanto que na exibição internacional que foi colocada, né, para ser reprisada no canal Viva, a novela já se arrastou um pouco. A novela já se arrastou um pouco, sendo que não deveria ser assim, né? Foram cortados ali mais de 60 capítulos, a novela continuou arrastada, é sinal de que a novela foi assim, arrastada ao máximo, o que é um caso curioso das novelas de Benedito Rui Barbosa, que isso acontece não é de hoje, até as novelas mais antigas dele são um pouco arrastadas, né? O que é ruim para quem quer acompanhar linearmente uma novela, mas acaba sendo necessário de maneira ou de outra, porque falando especificamente do horário das 9, realmente as novelas eram mais longas na década de 90, 80. Porém, tinha uma duração maior os capítulos, né, por volta de 1 hora e meia. Então acabava sendo algo maçante. Foi algo maçante na versão original, foi algo maçante também na versão internacional exibida no canal Viva. Mas isso me incomodou, porque eu tenho um problema com novelas muito longas, mas talvez não tenha incomodado tantas pessoas, mas particularmente me incomodou um pouco. Mas acho que esse é o único defeito em si de Terra Nostra, porque fora isso a novela tem personagens carismáticos, o casal principal é muito carismático, Ana Paula Rosa e Thiago Lacerda estavam muito bem na atuação, aliás. A vilã funcionou perfeitamente, as vilãs no caso, né, que foram a Ângela Vieira, e um dos seus maiores papéis na carreira, junto com a Carolina Casting, também um dos maiores papéis de sua carreira. Alguns núcleos secundários também, né, tomaram uma grande proporção, que foi o caso da personagem da Débora Duarte, que recebeu vários prêmios, a Paloma Duarte também estava muito bem. Então, assim, a novela como um todo é boa, não tem defeito, assim, se você for pegar personagem por personagem, trama por trama, assim, só alguns erros provavelmente de continuidade, mas nada que, assim, é uma ficção, né, a ficção não trata a realidade de forma 100%, né, então é um pouco complicado até, né, querer 100% de verossimilhança
verossímil numa história, apesar dela retratar a vida real, apesar dela retratar a chegada dos italianos no Brasil. Mas eu acho que o único defeito da novela é realmente ser muito longa e com os capítulos muito longos, duração longa dos capítulos e ter mais de 220 capítulos. Isso atrapalhou um pouco a novela. Mas fora isso, uma novela praticamente perfeita, né? Quanto à direção, fotografia, escrita, quase que perfeita, né? O que pegou realmente foi a duração dos capítulos e da novela como um todo. Por isso que o meu selo para a novela, mas apesar de pesar, o meu selo para a novela é muito boa. É praticamente uma obra-prima da dramaturgia brasileira. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra no próximo, então que eu não vou dar data porque eu não comprei a última data, né? Falei que ia sair de segunda-feira, saindo 2 semanas depois, num sábado, então não vou falar de data não. Eu vou falar que a gente se encontra no próximo, então. Como vocês sabem, meu nome é Richard Matan, agradeço demais a companhia de vocês. Forte abraço, beijão, saúde, tchau, tchau.